Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, hoje nós vamos estudar um tema ligado à oração. Há toda uma discussão em termos da nova forma que se deve ter para orar. Jesus faz um questionamento de como se orava. O povo judeu é um povo muito dedicado à oração. Não precisa dizer mais nada. Eles têm os chamados salmos. São 150 salmos, né, que pertencem lá ao Antigo Testamento. Salmos de Davi, de Asaf, de Coré e de outros, né, mas principalmente de Davi. São os salmos mais conhecidos. Não tem texto, ou melhor, livro na Bíblia, no Antigo Testamento, que não tenha oração. Várias e várias passagens, né, dos livros escriturísticos nós encontramos as orações. Os judeus oravam na sinagoga, oravam de manhã, oravam sempre, levavam as orações amarradas. Eles amarravam a oração, principalmente a Shema, que é ouve, ó Israel, só tendes um Deus. Eles amarravam e ficava uma bolinha, o filactério aqui preso na testa. Aquilo então inclusive balançava e devia de alguma forma incomodar a visão. Mas esse incomodar era uma forma que eles tinham de lembrar que estava com a oração ali, para ficar orando, né? Então, o judeu é um povo de oração. E aí Jesus vai fazer uma reflexão sobre a oração. E naquela tônica que ele estava dando, né? Que é do Sermão do Monte. Que a gente sempre pensa, o Sermão do Monte... Ô Raquel, você hoje mandou sobre o Pai Nosso, eu tenho meu Pai Nosso. Então, a gente sempre pensa o Sermão do Monte baseado nas bem-aventuranças. O Sermão do Monte é mais do que as bem-aventuranças. Nós temos todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Fora também, nós temos o capítulo 11 e outros variados em Lucas. Então, o Sermão do Monte é um tema amplo. O que Jesus estava se batendo? Ele estava apresentando no Sermão do Monte, esse foi o seu grande discurso. Aqui vale um parênteses. Os evangelhos de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é dividido em blocos, em discursos. São 5 grandes discursos. E entre os discursos ele vai contando histórias. Entre os discursos ele vai contando histórias. Repare então que a tônica de Mateus é apresentar o pensamento moderno de Jesus. E esse discurso, que é o Sermão da Montanha, é o que se tem, é o top até hoje na humanidade. Daí a frase de Mahatma Gandhi: se tudo fosse perdido no mundo e só sobrasse o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Então podemos dizer que é a espinha dorsal do pensamento de Jesus. Agora repare que o que nós estamos vendo nele, uma forma que Jesus tinha de tratar o assunto era: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. O que ele estava querendo apresentar? Uma nova ordem para tudo. Aí nós vemos a nova ordem para a mulher, uma nova ordem para o relacionamento com os pais, uma nova ordem com relação ao que é crime, o que é matar, com relação aos pensamentos, com relação ao ódio. Nós estamos vendo Jesus falar dessa nova ordem em vários setores. Agora, nós vamos tratar dessa nova ordem no campo da oração. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer comparação com o que se fazia ali, ainda se fazia, e que ainda se faz muito hoje, né? E o que ele propunha. Então, ele já começa assim: quando quiseres orar, diz ele, né? Quando quiseres orar, não façais como os hipócritas, que oram de pé na sinagoga e nos cantos das praças públicas, para serem vistos pelos homens. Então, ele já está dizendo que uma forma que se tinha errada de orar era essa. Qual? O cara fazer oração para aparecer. Então ele já queria, primeiro, na hora que vai orar, já fica de pé. Mas o ficar de pé não é para ficar com muitas pessoas têm que ficar de pé, ficar numa posição de sentido.
tem muita lógica. Por que posição de sentido para orar? O próprio Jesus fala ficar de pé. Até há pouco tempo na federação, era a Federação Espírita Brasileira, assim, na hora da oração, e muitos centros espíritas fazem isso. Na hora da oração todo mundo levanta, não é? A gente também levanta quando vai fazer a oração, normalmente, né? O Stanley faz sentado, é um rebelde, não é isso? Mas tem quase sempre, quando você é chamado para fazer uma oração, você está sentado, está à mesa, levanta, é isso? Agora, é evidente que o levantar é porque você está fazendo a oração, você precisa ser visto no auditório. Se fosse um auditório como um teatro, no sentido de ter o chão inclinado, você já é visto por todos, você não precisa levantar, tá certo? Apenas o que está Jesus aqui lembrando, que o levantar era para aparecer. O sujeito já queria ficar de pé, já na sinagoga, para poder ser visto por todo mundo, seu centro da atenção. Ele é chamado para uma oração, eu logo ficava de pé. Aí toda a comunidade via ele. Casa cheia, era uma forma de aparecer. Como eu estivesse dizendo, estava todo mundo sentado, ele levantava. O ficar de pé não é, então, um estado de oração. Simplesmente ficar assim para ser visto pelos outros. Aí Jesus questiona. E ele fala que quem fazia isso era um hipócrita. O hipócrita, a palavra, nós já vimos aí na vez passada, quer dizer ator. Hipócrita é uma palavra em grego que quer dizer ator, e que no latim da persona, da personalidade, ou qual é a personagem que você vai representar, é uma representação teatral, e que dá aqui no nosso português ator. Então o sujeito é um verdadeiro ator, ele fica de pé não por causa de Deus, ele fica de pé para poder ser visto pela comunidade. Tá vendo? Eu fui chamado para orar. Tem gente que ainda se acha assim, né? Você chega no centro espírita, aí chama a pessoa para fazer oração, ele acha que é uma deferência. Puxa, estão me respeitando na minha posição. Aí a pessoa se acha, então ela quer fazer de pé para poder ser vista. Então Jesus já questiona isso. Bom, mas até aí isso é uma coisa muito simples. Não tem nada de complicado. O que Jesus está dizendo, orar não é para aparecer para ninguém. O orar você tem que aparecer para Deus. Então o processo é de sintonia com Ele. O que você precisa é criar um espaço mental, um espaço interior, um espaço no coração, para entrar em sintonia com a fonte. Não é com os outros, não é orar para os outros, é com Deus. Bom, agora ele vai e diz assim, então como é que deve ser? Quando quiserdes orar, entra no vosso quarto, fechado a porta, entra em contato com o Pai. E não precisa falar muito, porque o Pai que está no secreto sabe de tudo aquilo que nós precisamos, antes mesmo da gente pedir. Aí já é novidade. Antes da gente pedir, ele já sabe. Outra coisa, entra no quarto, fechada a porta, entra em sintonia com ele. Não precisa falar muito. Como falam os tagarelas, ele diz isso, como fazem os gentios, que achando que falando muito, ou em tagarelice, ou repetindo palavras, repetindo sons, acham que por causa disso terão um melhor reconhecimento ou melhor merecimento. Não precisa falar. O Pai que está no secreto sabe tudo que a gente precisa. Aliás, antes de pedir, ele já sabe. Agora, é interessante que logo aqui nessa passagem é dito assim, que Jesus foi um lugar para orar, não diz que ele foi num quarto. E aí o exemplo que ele está dando é para a gente entrar num quarto. Agora, que quarto é esse? Quando nós vamos ver a palavra lá no original, no grego, é o quarto mais íntimo da casa. O quarto mais íntimo da casa é o que está mais no fundo, mais no interior da casa, quase sempre é o quarto que era usado para dispensa para o celeiro. Se você olhar na sua casa, onde que fica a dispensa, não é isso? Quase sempre entrando pela porta da frente, ela fica mais lá no fundo, no interior da casa, a dispensa, é isso? Entrando pela porta da frente. Normalmente é assim. Nunca a dispensa fica no início, na frente da casa. Então é ali onde que você guarda os mantimentos, onde que é o local mais íntimo, mais interior da casa, logo também o mais sossegado. Quase sempre a dispensa fica fechada, só o mordomo, ou melhor, o responsável pela dispensa, né, que tem a chave, vai lá para pegar os mantimentos. Isso nós temos que ver numa casa de estrutura maior,
Então quase sempre a dispensa fica fechada, só aquele que tem acesso vai lá. Então Jesus está mandando assim, entra nesse local, você tem a chave, entra, fecha a porta, e aí vai orar. Agora não precisa falar muito. E ele explica, como faz os gentios. Ele não está falando que são os judeus, ele não está dizendo que os judeus falam muito. Quando ele fala dos judeus, ele diz que o judeu gosta de aparecer, de ficar de pé na sinagoga para ser visto pelos outros. A recompensa dele vai ser essa. Qual? De ser visto pelos outros. Agora, quando ele fala da tagarelice, é que ele fala dos gentios. Os gentios tinham esta ideia da tagarelice, de falar muito. Por exemplo, nós temos na religião judaica o terço, né? O terço já é uma coisa antiga, já é milenar, né? Uma espécie de terço em que eles ficam repetindo frases, repetindo aquilo que eles chamam de mantras. Os mantras, na verdade, repetições. E as pessoas ficam repetindo aquilo e achando que por causa disso estão sendo ouvidos. Por isso que Jesus fala dos gentios. Um exemplo na Índia. Um outro exemplo é no Islã. Agora a gente visitando lá o mundo árabe, a gente vê para todo lado, eles com o terço na mão, eles ficam girando aquelas bolinhas o tempo todo, orando constantemente. E estão fazendo o quê? Repetindo palavras do Alcorão. E aí Jesus vai falar contra essa repetição. Depois nós vamos explicar um pouquinho a importância dos mantras. O problema é essa repetição externa sem significado. Ou então, aquilo que a gente vê no nosso caso, é quando a pessoa é chamada para orar, para fazer uma oração, não fala uma coisa normal, assim como eu estou falando agora. Um bate-papo, querendo explicar, querendo uma conversa. Ela já começa a usar palavras difíceis. E além de querer usar palavras difíceis, palavras pomposas, como se palavras bonitas, pomposas, arrumadas, elegantes, diferentes, fosse fazer algum sentido para Deus. Fosse ser uma forma de fazer um sentido para Deus. Isso é a mesma coisa quando nós vamos falar com o nosso chefe. Quando você vai falar com o chefe e não tem intimidade, né, você vai tentar fazer um discurso, bolar palavras arrumadas, palavras bonitas, palavras que possam mexer com ele. Principalmente os elogios, né, elogios que a gente faz com o nosso chefe. Você é o máximo, você é competente, estando diante da sua capacidade, do seu conhecimento, da sua experiência. Bom, a gente pega esse mesmo tipo de colocação e a gente faz com Deus. Deus, você é o mar, você é o capaz, você é o tal, você é o bola cheia, você é cheio de coisa, né? É 10. Para quê? Para tentar, é como se estivesse dizendo, elogiando e fazendo com palavras bonitas. A coisa não sai natural. Não sai natural. É igual, por exemplo, os mantras. Você ficar repetindo aquelas frases e não sai natural. É igual o terço. Você pega o terço, são 50 Ave-Marias. No meio dele nós temos 5 Pai Nossos, fora os Pai Nossos, o Pai Nosso de entrada. Depois vem 3 Ave-Maria, mais um outro Pai Nosso. Depois vem os 5 Pai Nossos lá de dentro, mais as 50 bolinhas das 50 Ave-Marias. Então, aquilo vai se transformando no inferno. Então as pessoas vão repetindo aquilo, repetindo, e acham que por causa disso estão salvos. Agora, evidentemente que tudo tem um sentido. Nós não podemos também desmerecer toda essa experiência indiana com relação aos mantras, e nem a experiência católica com relação aos terços, nem a experiência árabe com relação ao terço deles também, ficando repetindo frases do Alcorão. A primeira coisa é que isso de alguma forma sossega a mente. Uma mente que ela não tem capacidade de concentração, ela não tem capacidade de voo, ela não tem capacidade de sintonia espontânea, então ela tem que forçar. É como se fosse quase o alfabeto que você tem que repetir, a tabuada que você tem que decorar. Agora, hoje em dia, você vê que nós já temos métodos de ensino, já que vai dispensando essas decorebas. É isso? Mas então, para um certo nível mental, essas repetições, então aqui vamos rever o terço, vamos rever os mantras. Repetição é bom para um determinado nível. Por quê? Deixa a mente sossegada. Deixa a mente em reflexão. É como aquela bolinha lá do judeu, fica mexendo
entre os olhos dele, ele acaba ficando lembrando da Shema, da oração. Ouve, só tendes um Deus. É uma forma de colocar a mente no lugar para quem é desconcentrado. Para quem é desconcentrado. Porque a ideia, então, é de repetindo, te dá uma certa concentração. Terços, mantras, essas coisas todas, são, podemos dizer assim, uma introdução à meditação. Como nós não conseguimos sentar a mente, equilibrar a mente, ficar com ela em paz e aí entrarmos no centro espiritual e termos a visão, como nós não conseguimos isso, precisamos de certos métodos para isso. Aí vem cercado de uma opção de coisas. Aí é o tapetinho que você usa, é o local que você frequenta, é a almofada, é as pernas cruzadas na melhor posição, é a coluna erecta, etc. Quer dizer, é uma porção de, podemos dizer assim, de aparatos para te ajudar a fazer o que deveria ter. Era a mente no centro. O que acontece, diz Ramakrishna, o grande santo hindu, que a nossa mente é como um macaquinho. Ela está agitada, ela fica pulando. Os nossos pensamentos são agitados. Muita agitação. Diz o livro dos Espíritos, na pergunta 402, que é o espírito não fica inativo. Na nossa faixa aqui, a gente fica pensando, a gente não para de pensar. Acaba isso gerando, até pode gerar situações complicadas na mente. A gente não sossega a mente. A mente não fica tranquila, principalmente o homem na faixa do pensar. Como ele não sossega a mente fica sempre pensando, é complicado. Diferente do homem que está no campo trabalhando. Você está lá com a enxada, cavou, então está numa construção, virou a massa, virou o cimento. Quando você chega em casa, você está cansado, deita e dorme. Já o intelectual, aquele que fica pensando, né, ele já, quando ele continua carregando o pensamento dele. Você vai tirar férias e não tira férias. A mente continua funcionando. Né? Você vai deitar na rede, você leva o pensamento para a rede. Na última palestra aqui da Regina, ela citou um livro chamado O Ócio Criativo. Então, a pessoa às vezes está no ócio, mas ela está ali criando, o pensamento está agitado, ela não sossega. Ela continua estressada em plena férias. Às vezes até ela vai para um lugar assim retirado, para um campo, para um local de uma boa vegetação, etc. Ela não se adapta, ela acha aquilo ali um inferno, porque a mente continua agitada e ela não consegue ter a paz ali daquela natureza. Então é complicado. Então diz o Ramakrishna, aliás, grande século hindu, o grande santo hindu do século XIX, virado para o século XX, Ramakrishna escreveu um livro fantástico chamado O Evangelho de Ramakrishna, entre outros. Mas esse é um dos casos. Um livro que nós não podemos passar da encarnação, nossa encarnação, sem ler uma obra como essa, O Evangelho de Ramakrishna. Bom, então ele diz que a nossa mente é assim, ela é agitada, é como um macaquinho, ela não consegue sossegar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar, para ter paz, para ter tranquilidade, eu tenho que buscar a meditação. Eu tenho que meditar. Agora, eu não consigo meditar porque eu estou disperso. Essa dispersão é que me exterioriza, eu não consigo ficar sossegado. Então eu tenho que buscar o que nós chamamos concentrar a mente. O concentrar, o próprio nome diz, ficar com o centro. Então, sair dessa agitação, afunilar a mente para o centro. Aí o concentrar. Com o centro, ficar no centro. Que centro? O centro da mente, o centro espiritual. E não no ego, na periferia. No mundo dos interesses, que é o ego. Entrar lá no centro, que é onde está o espírito. Entrar no mundo causal, no corpo causal. Sair da periferia, da agitação das emoções, das sensações, que tudo isso mexe com os nossos pensamentos. Funilar a mente, ir lá para o centro. Só agora, aqui com a mente unificada, em equilíbrio, é que eu vou ter paz.
Só que aqui cabe um porém. O normal, o ser equilíbrio, ele está ali, ele está concentrado. Já o sujeito que não está em equilíbrio, ele está disperso. Então tem que fazer uma porção de coisa para levar ele para lá. Normalmente, numa palestra como a nossa, em que a gente espera que já seja um público que gosta de ler, que gosta de coisas espirituais, que estão vindo aqui espontaneamente, que a gente não tem nada para oferecer, em termos de alguma vantagem material. A gente não diz que vai dar emprego para ninguém, que vai dar saúde para ninguém, que vai curar ninguém, tá certo? Na reunião nem tem passe, então vocês vêm aqui simplesmente por interesse espiritual. E não há nenhum interesse material, porque não se oferece nada, muito pelo contrário. Tá certo? Assim, dessas vantagens, dessas periferias. Então a gente espera que a gente já esteja lidando com um grupo ou com um público mais, o quê? Podemos dizer assim, mais compreensivo, mais amadurecido. Por isso que uma concentração, a gente vem lá de fora, cada um vem com as suas agitações mentais. Uma concentração que o Stênio faz. Ele pega ali, lê uma página, faz um comentário, faz uma oração, e a gente já começa, na medida do possível, prestando atenção em 100%, ou em 70%, ou em 50%, ou em 10% do que ele vai falando. Nós já estamos botando a nossa mente já no eixo, já estamos nos sentindo dentro da coisa espírita, de um ambiente espiritual, já vai vir uma palestra, já é uma forma de preparação. Vocês imaginem, vocês chegam aqui, eu já levanto e tumba, mando essa palestra. Então há uma meditação. O que é isso que está fazendo? Independente de ser temas úteis, o que o Stênio está fazendo, que a gente prioriza coisa útil, é uma forma de tirá-los, ou tirarmos, tanto a ele como a mim e vocês, né, tirarmos da dispersão. Mas, reparem, para vocês ficarem assim atentos, como são na palestra, e raramente eu não vejo vocês atentos na palestra, o que mostra que há um interesse, há uma concentração de ideias, independente às vezes do cansaço que a gente tem, do nosso trabalho, da corrida lá fora, mas há um interesse pelo assunto. Repare que uma leitura, uma oração, como ele faz, uma palavra, já é praticamente quase o suficiente para a gente arrumar a mente. Ficarmos mais no centro, mais concentrados para entender o conteúdo. Tá certo? Já tem outros que têm muita dificuldade. Então existe um outro tipo de público. Imagina um público que está lá fora, que vai para uma reunião de cura. A pessoa só vai estar ali, um porque o filho está com câncer, outro porque é isso, outro porque quer roubar um casamento, outro porque está com problema do fígado, outro que... São interesses sempre materiais, independente de serem respeitáveis. Tem outros que vão porque estão com problema de emprego, isso, aquilo, estão com obsessão, etc. Então, nesse tipo de reunião, é muito complicado chegar a uma concentração. Você imagina numa missa no domingo, no dia de sol, todo mundo quer ir à praia, aquele sol, quer a igreja, mas tem que ir lá porque é obrigado a ir. Né? Quando a coisa mais importante é o que o padre vai falar, o discurso, é o que quase sempre as pessoas menos prestam atenção. Então tem que haver o quê? Toda uma fórmula decorada. A missa é toda decorada, para o sujeito pelo menos repetir alguma coisa e ficar com alguma coisa consigo. Então ele repete, Hosana ao filho de Davi, Hosana, Hosana, agora que veio o nome do Senhor, Hosana. Então ele repete as coisas, que é uma forma de pelo menos ele participar da repetição. Então não vamos desprezar as repetições. Essas repetições, esses mantras, essas repetições no mundo islâmico, no mundo hindu, já é isso. A ideia é tirar-nos da dispersão e levar para a concentração. Evidentemente que há mantras que quando se repete, aí é diferente de palavras de tagarelice. A palavra tagarelice é aquela palavra que não tem sentido para você. Então você fica repetindo, é Ave Maria. O cara fica repetindo Ave Maria, cheia de graça, ele nem sabe. Ele não sabe sobre a frase, a origem dela, quem foi que falou, quem foi que montou, aonde que está no Evangelho, em que situação, o que é que significa. Então ele fica repetindo. Né? Santa Maria, Mãe de Deus, aí ele nem reflete. Como é que pode ser Mãe de Deus? E Deus pode ter mãe?
Aí como é que aí o filho tem que obedecer os pais, honrar vosso pai, então Deus tem que obedecer a mãe, é uma confusão do diabo. Ele não repete, mas também não está interessado em entender nada, então ele só fica repetindo. E isso é tagarelice. Mas não vamos também entender, não podemos esquecer que também tem uma pedagogia por trás. Já que o sujeito mentalmente ele é incapaz de fazer reflexões, dele mesmo refletir, dele entender, dele pesquisar, para ele poder com mais facilidade chegar ao centro, e então ele fica ali naquela reflexão, pelo menos dá uma certa paz. E ele de alguma forma, como o camelo leva a comida na boca, ele de alguma forma ele repete 50 vezes a Ave Maria, ele leva pelo menos ela. E isso de alguma forma vai ajudar, porque lá na hora que ele está numa desgraça, perdeu o freio do carro, ou ele está numa situação, o filho foi para o hospital, aí ele, Ave Maria, cheia de graça, ele nem sabe o que ele está falando, ele nem sabe, mas a mente dá uma sossegada, dá uma serenada. Um mantra, ele nem sabe, mas dá uma serenada. Evidentemente que havia monges que sabiam intensamente o significado da Ave Maria. E há também sacerdotes, por exemplo, e estudiosos no mundo judaico, no mundo hindu, que conhecem perfeitamente o significado de um mantra. Quando ele fala Om, ele já sabe que não é OM, é A-U-M. Ele sabe o significado do A, do U, do M, aonde que está o processo do espírito, da energia, da matéria. Ele sabe o processo criativo. Há todo um universo na cabeça dele, que quando ele fala, ele está buscando um mundo de reflexão que o leva a serenar a mente e ir para o céu. Quem não sabe, fica na tagarelice. Jesus está tentando acabar com isso. Olha só, essa é a novidade. Ele está arrumando um jeito da gente ir para o centro. Aí ele começa, quando você for orar, você que está agitado, entra no seu quarto secreto. Entra no quarto íntimo, mais íntimo da casa, vai fazer a sua oração. Agora, repare que ele mesmo não foi, ele foi para um lugar orar. Para nós, ainda precisa ser um quarto físico. Você vai lá no quarto físico, no local mais sossegadinho, ali não é um lance de aparecer, vai lá fazer a sua oração. Quando tiver assim, faça você e Deus. Tenta arrumar um local isolado. Olha, é um exercício que ele está falando. Ao mesmo tempo, essa palavra quarto secreto, quarto íntimo, tem um significado muito grande. Por quê? Porque eu também posso interpretar esse quarto íntimo, né, esse quarto secreto, posso interpretar como sendo o meu eu espiritual. E aí é o celeiro, onde tem todo o alimento para a alma. Todo o alimento da alma está no espírito. Na palestra passada nós dizemos que no espírito há todo o alimento que nós precisamos. Porque há toda a nossa reserva do passado, o subconsciente, com todas as nossas experiências reencarnatórias. E há também a presença do anjo em nós. O anjo que nós somos quando fomos criados. O reino de Deus, como diz Jesus, está dentro de nós. Então, no eu divino, há um potencial imenso, por isso que a gente chama de um eu superior. E isso nós interpretamos como sendo um celeiro. E é interessante que, quando você sai da dispersão, pelo processo da meditação, pela dispersão, você vai para o centro, vai para o eu espiritual, o eu divino, o espírito, aí você chega lá, esse aqui é o celeiro, onde que está, então, todas esse potencial cósmico imenso, esse reservatório que tem todas as experiências do passado e ainda a experiência do eu divino, do anjo em nós. Então, agora sim, você vai sair da dispersão, onde a sua visão é limitada, voltada para as coisas externas, e você vai agora para uma visão interna. Logo você vai para aquilo que se chama de contemplação. Repare que o objetivo da oração é nos tirar da dispersão, concentrar a nossa mente, para que a gente possa contemplar. Contemplar o quê? Aquilo que às vezes é o mais importante para você no momento da vida. Às vezes, para você tomar uma decisão, e é sempre assim,
Você para tomar uma decisão, se você estiver com a mente dispersa, está complicado. Então orar é isso. A própria palavra orar do latim quer dizer oris. Em latim quer dizer abrir a boca. Por isso quem vai fazer oração, ou melhor, quem vai abrir a boca, quem vai ser o orador, quem vai abrir a boca. Agora, então abrir a boca não é a boca física. Tanto que Jesus está dizendo que não tem nada a ver com a tagarelice. Aliás, diz ele, não precisa nem falar muito, que o Pai está no secreto, sabe tudo o que a gente precisa. O que é o secreto? É esta zona interior que nós temos, que é esse celeiro, onde está toda a reserva do passado. Aí é que é o secreto. Aí que é o local divino que a gente tem que entrar. E que não está lá nem acolá, está dentro de nós mesmos. O próprio Jesus disse, se alguém disser, eis o Cristo ali, eis o Cristo lá, não vá, não crê, diante de tudo ele está dentro de vós. Ou como ele fala, não sabeis que o reino de Deus está dentro de vós? Ou como diz Paulo, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então essa riqueza, esse celeiro, onde se guarda, então esse mantimento divino, está dentro de mim. Eu tenho que ter acesso a esse quarto interior. Então eu tenho que sair dessa profanação da oração. Abrir a boca para esse lado espiritual. Não é abrir a boca do lado de cá para falar. Tanto que a oração não é um problema de falar. Daí dizer Jesus, não precisa falar muito. O Pai sabe tudo que a gente precisa antes de pedir. Não é um problema de falar. É abrir a boca para alimentar-se. Quando você abre a boca, você pode botar comida. Se a boca está cheia, você não pode botar comida. Um vaso, aquela garrafa ali, ela só tem uma utilidade porque ela estava vazia. E aí pôde colocar a água. Aí então ela tem a sua utilidade, está no espaço vazio. Essa sala aqui, ela só tem utilidade porque tem o espaço vazio. Se ela tivesse lotada de coisa, a gente não podia entrar para fazer a palestra. A mente também. Se a nossa mente estiver lotada de coisa, aqui nessa dispersão, como macaquinho pulando de galho em galho, eu não posso buscar essa informação divina. Ela está lotada, ela está abarroada de coisa. Então tem que esvaziar a mente. Por isso que orar não precisa falar muito. É um processo de esvaziar desses interesses materiais, desses interesses, dessa exterioridade, se esvaziar disso e abrir a boca para criar um vácuo, um vazio, para que possa ser planificado do celeiro. Se você vai na sua despensa pegar coisa com as mãos lotadas, como é que você vai pegar as coisas? Tá certo? Para você pegar as coisas na sua despensa, você tem que estar com a mão vazia. Assim, para você pegar as riquezas espirituais, você tem que abrir a boca. Agora, é igual para se alimentar. Você está com a boca cheia, como vai botar mais comida? Você não pode botar comida e está com a boca cheia. Então você tem que esvaziar a boca para botar o alimento. Se a boca do espírito não for como se fosse uma antena parabólica aberta, ela não capta. Imagina uma antena parabólica voltada ao contrário da onda. Ela não capta. Então você tem que voltar ela, buscar a posição correta, que é a posição de sintonia. E a própria antena parabólica tem essa ideia de esse espaço vazio para captar a onda. E ela tem que entrar numa certa posição para ter menos interferência possível, até ela poder estar na melhor posição, a posição mais límpida, para poder pegar a mensagem, a imagem, o som, da forma mais límpida possível. E essa que é a ideia da oração. Orar é isso. Então, quando Jesus fala de quarto, por enquanto, nós podemos ir para o nosso cantinho lá, etc. Mas a ideia não é isso. É já elevar esse quarto dentro de nós. Agora, nós podemos entender a frase do Mahatma Gandhi, quando eles disseram para ele: se você quer ser o líder espiritual da Índia, por que você não vai lá para as montanhas do Himalaia, entra numa gruta, e lá entra em sintonia com Deus? E aí depois você volta com uma mensagem para libertar a Índia. Ele disse: eu não preciso ir lá para o Himalaia, entrar numa gruta e ficar lá meditando. Eu já trago essa gruta em mim mesmo. Então está o quarto interior, já está em você. O normal é que os santos, ou melhor, a pessoa equilibrada,
ela fica menos dispersa, ela já está quase sempre ali próximo dessa concentração. Volto a dizer no nosso grupo, uma leitura, um comentário já é suficiente de alguma forma já para dar um alívio na nossa mente, colocar ela no lugar, entendeu? Só em entrar aqui, passar naquela porta, a gente já sabe do que vai acontecer, etc., já dá uma ajeitada na mente. Por isso que a gente diz que certos espaços são sagrados. Não é que o espaço é sagrado, é porque são determinados espaços que te dão paz, conhecimento, etc., você se sente bem. Por isso que é meio complicado quando a gente muda de local da palestra. Tá certo? Se cada vez a palestra fosse num auditório diferente, a nossa mente tem mais dificuldade, porque você fica disperso olhando, e olha aquela cortina, olha aquela lâmpada, olha, até você ajeitar a tua mente. E com a repetição, olha a importância da repetição no sentido pedagógico. Você deixar de ficar preocupado com essas exterioridades e só concentrar no que é interessante, no foco, que no caso aqui é a palestra. Tá certo? Muito bem. Agora, eu antes de entrar na forma que Jesus deu para a nossa reflexão, que é a oração, que é o Pai Nosso, ele então conclui como tudo isso, como resultado da melhor qualidade de vida, ele coloca o perdão. E ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as faltas que cometam contra vós, também o Pai Celestial perdoará as vossas. Se, porém, não perdoardes aos homens vosso Pai, não vos perdoará os pecados. Então Jesus diz que é necessário a gente perdoar, e é difícil você se concentrar se você carrega mágoas. A mágoa, ela te exterioriza, porque você vai com um espírito de raiva, de superficialidade, de ódio. Então ele recomenda, uma das formas muito interessantes para a gente começar a serenar a mente é o perdão. Aliás, a gente sabe, né? Quando o perdão, a paz, você fica tranquilo, é o que a gente chama, estou com a consciência tranquila, perdoei, me aliviei, etc. Pronto, tudo bem. Então Jesus faz essa recomendação. Só que ele diz assim: quando a gente perdoa, o Pai perdoa, o Pai Celestial perdoa. Quando a gente não perdoa, o Pai Celestial não perdoa, aí o bicho pega. Aí fica muito complicado, porque Jesus manda a gente perdoar e ele dá o próprio exemplo que o Pai não perdoa. E se ele manda a gente perdoar 70 vezes 7, não é isso? Perdoar sempre, como nos fala o Evangelho, como diz assim, se a gente não perdoar, o Pai não perdoa. Então ele é monstro? Um monstro. O cara que não perdoa é um monstro, é um vingativo. Não bate. Então repare que essa frase daqui, ela é ilógica, porque nós colocamos em Deus um atributo de uma perseguição. Se você não fizer, então eu também não faço. É um teimoso, podemos dizer aqui. Então nós temos que deixar essa frase em suspenso. Quando a gente encontra frases como essa aqui, que não tem lógica, e aí a gente pensa assim, qual é a fonte dela? Bom, essa fonte é o Evangelho. Então eu não vou chegar e vou dizer, está errado. Primeiro eu tenho que ser sincero com a minha consciência. Ser sincero com a minha consciência não é porque é dita de Jesus que eu vou dizer, então eu vou fazer. Porque se aqui estivesse mandando eu me atirar na linha do trem, imagina que loucura. Tem que refletir, não é de que foi Jesus que falou. A consciência é para funcionar. E aí a consciência funcionando, a frase não bate. Por quê? Porque eu coloco em Deus um atributo de que Ele não perdoa. Se eu não fizer, Ele não me perdoa. Não dá. Eu tenho que fazer. E é engraçado que parece que a gente até que está dando exemplo, né? Se a gente fizer, aí Ele faz. Quase que Ele é um dependente da gente, né? Então, quando é frase assim, aí bom, mas ela vem de Jesus, ela é do Evangelho, é o que a gente chama de quarentena. Deixa a frase em quarentena, para a gente refletir, para a gente pensar, e aí vai estudar o tema para ver se encontra uma solução. Muito bem. Bom, aí os apóstolos, então vendo Jesus falar essas coisas todas da oração, e Jesus não falava como é que é orar. Aliás, ele já tinha dito, não precisa falar muito. Quando você entra nesse mundo interior,
A ideia é de ficar em silêncio. Quem tem que falar, quem tem a mensagem, quem tem a riqueza é o celeiro. É ele, é Deus. Não é? A antena parabólica, mas isso é uma antena parabólica, e você, aparelho de rádio, quer falar com a emissora. É o contrário. Você, aparelho de rádio, tem que ficar ligado, sintonizado, quem fala é a emissora. Não é para a gente ficar falando. A oração não é para a gente falar. A oração é para a gente ouvir. A gente quer falar com Deus o que? Ele já sabe tudo. Antes da gente pedir, ele já sabe. A gente ensina ele tudo. A gente ensina. Deus é um burraldo. A gente ensina, ó, o doente tal, o nome dele é tal, fica na rua tal, no endereço tal, quarto tal, leito tal. A gente dá toda a orientação para ele não errar. Isso não tem lógica. Daí dizer Jesus. Evidentemente, a gente tem que continuar fazendo esses exercícios. É bom para a gente, porque conforme que a gente escreve no caderninho o nome da pessoa, o endereço, aquela coisa toda, é uma forma de você já estar concentrando, já estar fazendo bem, já estar mandando energia para ela. Mas Deus já sabe de tudo que ela precisa. Antes de você chegar, ele já está lá. Aliás, ele sempre esteve lá. É o que disse Jesus. Não é falar muito, ele está no secreto, sabe de tudo que você pensa. Até aquilo que a gente nem pensa que quer, ele já sabe. Já está nos dando. Tá certo? E não é porque a gente vai pedir que nós vamos ganhar. A gente só vai, ele, como é sábio, extremamente sábio, ele só vai dar o que é melhor para a gente. É que nem criança, quando pede, eu quero botar o dedo na tomada. A gente não deixa. E é o melhor que nós estamos fazendo para a criança. Tá certo? Então, muita coisa que a gente pede ao pai é verdadeira loucura. Ele já nega porque não tem como. E ele já está em nós. O que ele nos dá é o que a gente precisa. Evidentemente. Agora, então, conforme que ele está fazendo esse discurso, e o discurso dele então não era para ter oração que nós chamamos da tal da prece, quais são as palavras para falar. Repare que pelo discurso que eu estou fazendo aqui, relendo as frases de Jesus, não era para ter nenhuma prece, mas os apóstolos pedem. Olha a necessidade de determinado nível. Senhor, me dá uma oração para eu poder falar com ele. Mas Jesus já tinha dito que não precisa falar. O problema não é de falar, é de ouvir. Tem uma frase no Salmo de Davi que diz assim: ficar em silêncio e saber que eu sou Deus. Está quieto. É no silêncio para ouvir ele. Não tem lógica o aparelho de rádio querer ficar falando com a emissora. Ele tem que ouvir a emissora. Ele tem que estar bem sintonizado, com a pilha nova, bem ligada à energia, caprichar mais o aparelho. Quanto mais o aparelho for caprichado, melhor ele vai captar a energia, a rádio, a emissora. E mais ainda, quanto mais potente for o aparelho, mais ele vai pegar a emissora em qualquer lugar. Quanto mais nós vamos preparando ou potencializando a nossa mente, em qualquer lugar você entra em sintonia. Você pode estar na boate, estar no cinema, estar na rua, estar num problema, estar num assalto. É mais fácil. Quanto mais você tiver a mente em potência, mais você vai tendo essa claridade, essa capacidade de entrar em sintonia. Agora, mas os apóstolos estão em um determinado nível. É bom a gente ver. Olha, tem gente que está naquele nível lá de ficar repetindo as coisas. Eles vão para esse mesmo nível. Senhor, nos ensina aí uma palavra. E aí gerou a oração do Pai Nosso, que todo mundo repete. E que é bom ficar repetindo, porque repetindo você carrega ela. E amanhã você está lá num problema, entra no hospital, Pai Nosso está no céu santificado. É uma forma de pelo menos a mente, volta a dizer, botar a mente no lugar. Mas você não reflete sobre aquelas coisas. Quando a ideia antes de tudo, aí que está a jogada. Não é o falar ela, mas é saber o que ela significa. Então, quando nós vamos para o Pai Nosso, nós vamos encontrar 3 colocações ligadas ao Espírito e 4 colocações ligadas à matéria. O Pai Nosso é dividido em 7 grandes tópicos. 7 grandes tópicos. Nós não vamos assim entrar em detalhe dos 3 e dos 4, porque nós vamos pegar às vezes cada uma delas e dividir mais ainda para a gente poder entender. Mas eles falam: Senhor, então nos ensina. Aí Jesus deu uma aula do que é necessário a gente, o que é necessário para a vida. Ele deu uma aula. E as pessoas não interpretaram, agarraram as palavras e ficam repetindo. Então ele já começa assim: Pai Nosso. Olha, só isso daí
já é uma forma extraordinária já de sintonia. Pai Nosso. Primeiro o nosso ele se inclui, que é meu, que é teu, que é dele, de Jesus, que é dos apóstolos, que é de nós aqui, de todo mundo. É pai de todo mundo. Agora, no original mesmo, a palavra não é pai. A palavra é um pai assim na intimidade. A palavra lá, eu também não posso dizer que é paizinho no diminutivo, no sentido de ser muito carinhosinho, de ser aquele pai fofinho, não é isso. A palavra também não é pai só no sentido criador e sustentador. É alguém que tem isso tudo, e inclusive que é muito íntimo, algo muito íntimo, muito próximo. Então já começa assim, como nós não temos palavra para dizer aqui do que ela significa, vamos pegar assim, é o meu paizinho, que é o meu tudo, que eu dependo dele. A criança tem no pai, e aí tanto faz, pai ou mãe, que naquela época nós estávamos lá no judaísmo, e a sociedade era patriarcal, a mulher ficava em casa e o pai é que trazia o sustento. Então, por estarmos numa sociedade patriarcal, a palavra foi pai, é isso? Mas aí tanto faz, o pai, a mãe, é aquele que te dá o sustento, aquele que você confia. Para a gente não ficar repetindo as coisas, vamos ficar na palavra pai, né? E vamos continuar nessa estrutura assim, é o pai que te protege, o pai que sabe as coisas. Você é fraco, você é uma criança, você não tem recursos materiais, você não tem as explicações das coisas, você não sabe o significado das coisas, você é fraco no andar, você é criancinha, o pai é que te carrega, o pai te segura pela mão, o pai te dá sustento, o pai sabe tudo, o pai sabe atravessar a rua contigo, né? Você não precisa nem ficar preocupado com o carro, o pai te carrega, o pai te leva no colo, o pai sabe onde que fica o hospital quando você está doente, o pai cuida de você, o pai traz alimento, você nem sabe de onde vem esse alimento, nem sabe como é que ele compra, mas aí o alimento chega lá, quer dizer, ele te dá sustento. Você tem dúvida, pergunta a ele. E a criança é muito interessante, a criança sai disparando pergunta, o que é isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E o pai vai explicando, né? Então, o pai também sabe os porquês. O pai, então, passa para a criança a ideia de herói, o meu herói. Daí a música do Fábio Júnior, meu herói, meu amigo. Você sabe das coisas, você explica, você tem experiência, você tem dinheiro, você, passa cheque, você compra as coisas. Isso tudo vai para o referencial da criança como alguém assim que é uma pessoa muito legal. E ele confia no pai. Quando o pai chega, ele pula nos braços do pai, se agarra, envolve as pernas na cintura do pai, se pendura no pescoço. O pai é aquilo para ele, aquela alegria, né? Ele quer dividir as suas alegrias, as suas vitórias, etc. Então o pai significa esse todo, esse sustentar, essa pessoa íntima, carinhosa, que sabe de tudo, que te protege, que te ampara, que cuida de você. É assim que começa a oração. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Aí já começa Pai Nosso que está nos céus, né? Pai Nosso que está nos céus. Aí já tem algumas complicações. A teologia nos falou do céu. Quando a gente morrer, a gente vai para o céu ou vai para o inferno. E quando a gente fala essa frase, Pai Nosso que está no céu, normalmente a comunidade, principalmente a comunidade católica, protestante, ela logo pensa nesse céu para onde que a gente vai. Porque a gente está aqui na terra, então o céu é para onde que a gente vai. E aí tem que morrer para ir para o céu. Isso se comportar bem. Então o Pai está lá. Já é complicado, porque esse Pai está em todo lugar. Aí o próprio Jesus dizer, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Como que ele diz isso se ele está aqui na terra? E ao mesmo tempo ele diz, Pai nosso que estás nos céus. O Pai está no céu, ele diz, eu e o Pai somos um, ele estava aqui na terra. Então o céu também está aqui na terra? Essa é a lógica. Então o céu está aqui. Se ele é um com o Pai, se ele está no Pai, o Pai está nele, e ele está aqui, e ele vem nessa oração, diz, Pai nosso que está nos céus, então porque o céu também está aqui. O céu também está aqui. O céu, então, não é um local geográfico, não é um local assim para onde você vai, e nem no sentido necessariamente espiritual. Aliás, aqui nessa passagem, o céu que está se falando, não é um local espiritual. É o céu mesmo no sentido dos ares, tanto que está no plural. Céus, Pai Nosso que está nos céus. A palavra não existe no singular, ela só existe no plural.
você não respira um ar, são os ares. Então a palavra céu quer dizer ar, Célia, celeste. Daí da Regina Célia, Regina celeste. O celeste é de céu, de celeste. Então é esse céu. O céu são os ares, é onde está o ar, é a atmosfera. É a atmosfera. E a atmosfera tem que estar presente em todo lugar. Você não pode ir em um local e viver se não tem atmosfera. Porque se você não tiver ar, você não vive. Se não tiver ar, não vive. Como que você sabia que uma pessoa estava morta naquela época? Se ela respira, naquela época recuada, né? Que não tinha aparelhos. Ou a pessoa respira, ela está viva, ou ela não respira, está morta. Então o ar era a condição de vida. Quando vem a oração, meu Pai, Pai Nosso, que é aquele paizinho que me dá tudo, que me sustenta, ele é como o ar. Como eu não vivo sem o ar, porque eu preciso do ar para viver, e a minha condição de estar vivo é se eu tenho ar, se eu estou nessa celeste, ou melhor, se nessa atmosfera, ou eu tenho ar e estou vivo, ou eu não tenho ar e estou morto. Como o Pai é o meu Pai Nosso, que ele que me dá tudo, tá certo? Até ele me dá esse ar que é condição de vida, ou melhor, o Pai nos dá vida. Quando diz Pai Nosso que estás no céu, está dizendo, é o Senhor da minha vida, é Ele que me dá tudo. Não tem nada para eu viver e viver todos os sentidos, material, espiritual, não tem nada que não seja dele. Ele é que dá essa sustentação de vida, Ele é a vida, Ele me dá a vida. Até mesmo em termos de corpo. Nós temos esse corpo. Não foi a ciência que fez, não foi ninguém que fez. O corpo pertence a essa vida. A alimentação também pertence à vida. O ar que a gente respira pertence à vida. Tudo. Um plano espiritual quando você desencarnar. Tudo é a tal vida. Só existe vida. E Ele é esse doador da vida. Ele é o doador da vida. A primeira frase é: Paizinho querido, que me dá a vida, tudo que eu tenho para a vida, toda a minha sustentação, toda a minha vida depende de Ti. Então isso não é coisa para falar. Você até pode falar, Pai Nosso no céu, sai, está grilando. É uma forma de você guardar a ideia. Mas isso é uma coisa para sentir. É algo que você faz num movimento espiritual. Num movimento, diante de qualquer situação, você faz esse movimento. Ele é o meu Pai, Ele é a minha vida, tudo que eu tenho é dele, tudo. Pronto, essa é uma ideia. Não é coisa para se falar, é para se sentir. Depois, santificado seja o vosso nome. Essa é mais complicada ainda, porque ele não diz qual é o nome que a gente precisa santificar. Qual é o nome que eu tenho que santificar? Então, o nome, quando você conhece uma pessoa pelo nome, é uma deferência, né? Falar o nome da pessoa é uma forma de, eu te conheço. Então o nome é uma forma de conhecimento, é uma forma de respeito que você tem para alguém. Todo nome ele tem um significado. Então, por exemplo, no meu caso, meu nome é Jorge. Meu pai me deu esse nome não porque ele refletiu para me botar o nome certo. Ele me deu esse nome de Jorge porque ele é devoto de São Jorge. Ponto. Ele botou o nome de Fátima lá na minha irmã e não refletiu, porque ele é devoto de Nossa Senhora de Fátima, acabou. Então, os nomes acabam partindo de pessoas que não têm sentido. Não tem sentido. Agora, porque eu sou devoto daquele, então eu vou ter aquele nome. Agora, refletiu, por exemplo, a palavra Jorge quer dizer agricultor. Ele é agricultor? Eu sou agricultor, tá certo? A Fátima, a palavra Fátima, é a filha de Maomé, porque vocês sabem que os árabes invadiram Portugal e Espanha, não é isso? Pegaram uma parte da França também, entraram pela Itália, etc. Mas principalmente entre a Espanha e Portugal, eles ficaram muito tempo, né? Lá os mouros. Aí, no caso, eles levaram lá a cultura árabe. A cultura árabe. E a cultura árabe levaram a cultura da filha de Maomé, que é Fátima. Então, dali naquele local, então, que chamava Fátima, Nossa Senhora apareceu ali. Então, é a Nossa Senhora que apareceu num local chamado Fátima,
que é em homenagem à filha de Maomé. Olha que coisa interessante. Então, até é legal porque é um abraço fraterno a todas as religiões. Mas a coisa assim não tem sentido, ele não tem que ser pensado. Repare que no nome de Jesus, não foi José e Maria que deram o nome. O anjo apareceu lá, o anjo Gabriel, e disse: o nome dele será Jesus. E deu a explicação: porque ele salvará a todos. Então ele deu o nome e deu a explicação para o nome. E é verdade, quando a gente vai estudar o significado do nome Jesus, como Jorge quer dizer agricultor, não é isso? Como Fátima é a filha de Maomé, assim no caso, Jesus quer dizer Salvador. E o próprio anjo já explica o significado, porque tinham muitas pessoas que não tinham conhecimento profundo do hebraico, e então ele já dá a explicação. A palavra Jesus quer dizer Salvador. Agora sim, o anjo dá um nome correto e diz: o nome dele será isso porque a função dele será aquela. Olha, o meu nome é agricultor e a minha função não é de agricultor. Por mais que a gente queira tirar e o espírito dali, não, mas ele é o agricultor das palavras, isso aí é enrolação. É agricultor do terreno, lá, tá certo? Agricultor do terreno. Agora, a palavra, no caso de Jesus, você não precisa ficar rodando com as palavras. Jesus é Salvador, pronto, é a mesma. Ele vem salvar, trazer saúde. A palavra salvar tem a mesma radical da palavra saúde. Ele vem trazer saúde espiritual para a humanidade. Essa é a ideia de salvar, nos dá a saúde. A maior saúde que tem é espiritual, para viver a plenitude da espiritualidade. Pronto. Agora, então tem significado o nome dele. O nome é a função de que ele vai realizar. Parte. O que ele faz é o que ele é. Mas ele só vai fazer aquilo, salvar as pessoas, porque ele tem potencial para salvar. Então o nome, ou melhor, a função que ele vai exercer é fruto do potencial que ele tem. Então ele tem o potencial para salvar, e por isso ele salva. Agora Jesus fala: santificado, quer dizer, amado, respeitado, seja o teu nome. Quer dizer, o teu nome seria a tua função do potencial que você tem. Deus tem um potencial. Qual o potencial? O potencial criador. Esse é o grande potencial dele. Qual vai ser a função dele? Ele vai de criar. Logo, ele vai realizar algo. Como Jesus vai realizar a nossa salvação, porque ele tem o potencial de salvar, como ele vai realizar a nossa salvação, porque ele tem o potencial de salvar, Deus também vai realizar a criação, porque ele tem o potencial de criador. Então a criação é a função dele. A criação é o derramamento do potencial dele. Logo, a criação é o nome dele. Então vem a frase: santificado seja o teu nome, ou melhor, seja a tua função, a tua criação. Logo, tudo que existe tem que ser amado, santificado, ou melhor, respeitado, ser tratado como santo. Tudo que existe, reino mineral, vegetal, animal, galáxia, estrela, planeta, água, mar, rio, pessoas, animais, tudo tem que ser santificado. Porque como tudo é obra do Criador, é a criação dele, é o nome dele, é a expressão dele, então eu tenho que amar a tudo, respeitar a tudo. Então isso não é coisa para falar. Eu estou lá trancado no quartinho, eu vou amar toda a tua criação. É uma coisa de realizar. A criação é para ser amada. Vai amar o rio, vai amar as estrelas, vai amar o planeta, vai amar as pessoas, vai amar os animais, tudo. Amar. Mais do que amar santificando. Como você santifica? Respeitando, louvando, agradecendo, porque tudo é belo, tudo é extraordinário, tudo é perfeito, tudo é magnífico, tudo está numa função correta para realizar um benefício correto. Não tem nada ao acaso, não existe o acaso. Tudo está muito bem estruturado. É um organismo, são órgãos diferentes em perfeita harmonia. Então é isso. Essa criação precisa mais do que só ser amada, ela precisa ser respeitada, porque ela é extraordinária. Então não é coisa para falar, é para viver. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Olha, esse venha a nós o vosso reino também, olha, eu estou pedindo para que venha o reino, e de Jesus, o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. Então eu pedir uma coisa que já está comigo. Então pediram uma coisa que já me pertence.
ou melhor, apenas isso, explicitar o reino de Deus, manifestar aquilo que você já tem, e que a gente externamente não vive. Você vive nessa exteriorização aqui da meditação, projetado para o mundo externo, e o que você quer que venha as coisas do mundo material. Você está projetado para ele, você quer, venha a televisão de plástico, agora de LCD, venha o iPad, morreu até o cara que fez o iPad, venha uma casa com piscina, venha uma viagem, venha isso, venha aquilo outro, venha que o leão não me morda, venha. As pessoas, leão aí é o imposto de renda. Então, que é isso, que é aquilo? Você só está preocupado com essa exterioridade. Você quer que venha isso, venha. É o ego. Você quer coisas do ego para botar aqui. Essa exterioridade. Quando a frase é, venha o teu reino, está aqui no centro, concentrado, onde vai sair esse potencial divino, que o reino de Deus está dentro de nós. Então venha essa nova visão de vida, que é o reino divino. Isso não é para pedir, isso é para você conquistar, isso é para você realizar. Você pode até ir lá no quartinho, fechar a porta e ficar lá, sacando, pensando isso. O problema de falar é como você vai fazer, qual vai ser a técnica, a estrutura sua, a metodologia, tá certo? O passo a passo, para que isso aconteça. Para que esse reino de Deus se manifeste, esse reino de felicidade, de paz, de harmonia, tá certo? Que não é nada que a gente pede nas nossas orações. Bom, então, seja feita a tua vontade aqui na terra como ele é feita no céu. Aí agora vem a palavra céu, e aí está no singular. Aí está no singular, porque não tem nada a ver com o primeiro céu. E aí o primeiro céu são os ares. Agora está se falando do céu como a abóbada celeste, como o firmamento. Aí eu tenho que dar uma explicaçãozinha da geografia do judaísmo para a gente entender. O judeu, ele achava assim, que aquilo que era azul lá em cima era água. A gente sabe que hoje o problema do azul aí é um problema de cor, né? Lá numa entrada, uma reflexão da cor, da entrada da luz do sol, que faz uma certa reflexão, como se fosse um prisma, né? E aparece essa luminosidade, essa cor azul. Muito bem. Então não tem nada a ver. Mas eles achavam que esse azul, eles olhavam aqui embaixo e via a água azul do mar, né? Chegar lá em cima e ver tudo azul, então eles achavam que então havia uma correlação do de cima com o de baixo. E como de vez em quando chovia e caía água de lá, e a água, então era bem lógico, é a água que está aqui e a água que está lá. A própria Bíblia fala em água de cima e água de baixo. E o que dividia as águas de cima, por que elas não caem? Porque existe um céu, ou melhor, um firmamento, palavrinha hebraica chamado ráquia, que era uma película muito fininha, transparente, como se fosse um plásticozinho, uma coisa muito simples, que ficava segurando a água lá em cima. Segurava a água lá em cima. É o tal do firmamento, é a palavra ráquia, que eles traduzem aqui por céu. Era uma película muito fininha que segurava a água de cima da água de baixo. E daí a ideia das comportas, e que nós, na Bíblia fala nas comportas do céu, que de vez em quando aquelas comportas abriam e caía água do céu. É a chuva, não é isso? E que nós absorvemos o mesmo conceito quando chove. É São Pedro que está lavando o céu, o trovão que está empurrando os móveis do céu, abriu a porta do céu, caiu água do céu, São Pedro está lavando, está jogando a água lá de cima. A coisa já é complicada, porque o céu está sujo, né? São Pedro está lavando, o céu precisa ser lavado, essa coisa toda. E é extremamente porco, né? Porque a água suja do céu, ele taca em cima da gente. E as pessoas falam assim, sabe, na maior santidade, nem raciocinam o absurdo, né? Essa anti-ecologia e esse mau caratismo de São Pedro fazer uma monstruosidade dessa. Mas, e além do mais, essa ofensa a Deus, botando o espaço em que fica Deus, as almas boas, que são os filhos de Deus, todos sujos, precisa de lavar de vez em quando. Então, tudo assim, é uma falta de informação tremenda. Porque não há nenhuma reflexão, é que as pessoas ficam aqui nessa dispersão, e por causa disso tem que ter muito terço.
E tomara que ainda tenha por muitos anos muito texto, que é a única forma que a pessoa tem de alguma vez guardar uma oraçãozinha na cabeça. Tá certo? Porque não há reflexão. Mas a ideia então do judeu é que tinha uma película muito fina, que era o firmamento. E lá nesse firmamento ficava penduradas as coisas. Eles não tinham essa ideia de que o sistema solar, isso eu estou dizendo o vulgo, né? O popular, né? Havia sábios lá que pensavam diferente. Mas eu estou dizendo assim, de forma popular, eles achavam que ficava tudo pendurado no firmamento. As estrelinhas estão penduradas nessa ráquia, nessa película. As estrelinhas são as lanternas de Deus. Então elas ficam ali penduradas. Os planetas também, o Sol, a Lua, está tudo pendurado ali, no firmamento. Tá certo? De vez em quando caiu uma estrelinha do firmamento, uma estrela cadente. Eles não sabiam que era um meteoro, aquilo riscava assim, então era um meteoro, caía de lá. Mas muito bem, ou que entrava na nossa atmosfera, rasgava a nossa atmosfera. Era essa a concepção. Tudo ficava lá pendurado nesse firmamento. E quando eles olhavam para o firmamento, era tudo bacaninha. Olhavam lá a Lua, ela tem um movimento perfeito, né? O Sol tem um movimento perfeito, o movimento do Sol forma o inverno, o verão, a primavera, o movimento da Lua também, ela ilumina a noite, e ela tem um movimento legal, porque mexe com a maré, mexe com a pesca, mexe com o ciclo da mulher, e tantos eles observaram, eles viram essa correlação. Ah, tem lua assim, aí tem ciclo de mulher, e até mesmo para lunático. Aí o lunático é a pessoa que sofreu um problema mental. É a influência da lua, porque quando a lua está assim, a pessoa tem mais problema psíquico, etc, etc. Bom, então era essa a interpretação. E na interpretação deles, e aí o que é o importante, que é o que serve para nós, é que havia uma harmonia lá em cima. Essas estrelas, esses planetas, esses satélites dos planetas, elas estavam em perfeita harmonia. Havia uma lei cósmica que gerava isso, que gerenciava isso tudo. E aí havia um movimento perfeito entre Lua, Sol, as constelações, as estrelas. E esse movimento era que nenhuma batia na outra, nenhuma esbarrava no outro. Havia uma harmonia. Essa harmonia era tal que trazia a qualidade de vida. Verão, outono, inverno, essa coisa toda, não é isso? O dia, a noite, tudo por causa desses movimentos. Então o que eles estão dizendo é que lá no firmamento, lá nessa película, interprete, lá nessa película, onde estava tudo penduradinho, movimentando, havia uma harmonia perfeita. Havia uma harmonia tão perfeita que nos dava condição de vida. O sol, a noite, a fecundação da mulher, a pesca, etc. Havia uma harmonia, essa harmonia lá que existia lá nesse firmamento, tradução daqui a palavra céu, era perfeita. Então lá nessas estrelas, aí não está falando do céu espiritual, lá onde estão o cosmos, agora na nossa visão aqui é o cosmos, os planetas, o Sol, a estrela, etc. Há uma harmonia perfeita. Aí a frase vem, que essa harmonia que é feita lá, e um esbarra no outro, com respeito ao outro, e que segue uma lei perfeita, que essa harmonia que é feita lá, seja feita aqui na Terra entre nós. E a gente então tem que ficar assim, andando aqui assim, como se fosse os astros, entendeu? Andando, girando, tudo bacaninha, um em volta do outro, girando, vai girando também, aí vai girando, tudo bacaninha. E um não esbarra no outro, tudo fica muito legal, você está entendendo? Um respeita o outro. O problema é que eu já não quero fazer isso. O problema é que eu já, esse cara que está aqui no meio do caminho, eu quero tomar o espaço dele, eu quero tomar a posição dele. Tem muita gente aqui que tem olho no estélio, porque ele dirige a reunião, queria dirigir a reunião também. Então, é o chamado o chamado do que nós não fazemos aqui essa harmonia. Um ficar girando em torno do outro, ou eu te dou o dia, eu te dou a noite, eu te dou um tal, favoreço em alguma coisa, favoreço no outro, criando uma harmonia. A harmonia quer dizer situações diferentes, é igual às notas musicais, são notas diferentes que formam uma sinfonia. Tudo bem arrumado é uma música divina, mas são notas diferentes que arrumadas pelo maestro, assim as notas diferentes ou os elementos diferentes arrumados pelo maestro divino, um arquiteto cósmico, que é Deus,
faz com que tudo lá seja perfeito. Então, que essa harmonia seja feita aqui na Terra. Que nós, cada um é diferente do outro, nenhum é igual ao outro. Cada um tem lá uma função, cada um é um órgão, que a gente possa girar aqui, nos movimentar aqui, sem nenhum querer tomar nada do outro, mas só favorecendo o outro. Que o meu movimento seja para trazer felicidade e harmonia para todo mundo. E que o movimento de cada um seja para trazer felicidade para cada um. Como lá o movimento das estrelas, da lua, do céu, eles se girando formam um movimento abençoado que nos favorece, assim a gente tem de fazer esse movimento aqui entre nós, um favorecendo o outro. Reparem, então, que ia gerar um favorecimento global, total, planetário. Agora, isso não é para fazer sentado. Não é chegar lá no quarto, que a gente possa viver em paz aqui na Terra. Senhor. Não, isso não é coisa para pedir, isso é para fazer. Isso é para realizar. Tá certo? Depois vem o pão nosso. Aí agora vão começar as frases para o lado aqui humano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse também você pode pedir lá que não vem o pão. Por isso que já está lá na frase do Gênesis. Vai comer, depois da queda do homem, depois que o homem colocou o mal, o pecado na sua vida. Agora vai comer o pão com o suor do teu rosto. Então não adianta você trancar a porta e ficar lá, me dá o pão, vai ficar com fome e o pão não vem. Além do mais, a palavra no original para pão, o pão nosso de cada dia, aliás, a palavra padia, está assim, o pão disputado, da ideia de disputa. Isso é muito interessante. Quer dizer, é esse pão daqui, não está falando do pão de comer físico, o pão de comer físico. Está falando desse pão que é disputado, o pão daqui da vida, né? Que é a vida. São as coisas da vida. Você tem que ter emprego aqui, você tem que ter estudo, você tem que ter assistência médica, com todas as situações da vida. Que tudo isso, Senhor, que eu possa ter aqui, que eu possa conseguir. E isso é fruto do teu esforço, é fruto do teu trabalho, da sua organização, da sua disciplina. Não é me dar de graça sem eu fazer nenhum esforço. Tanto que a única coisa que é dada de graça e que a gente não quer é o pão espiritual. Que o texto também deixa bem claro, de um pão substancial, que está além dessa substância. Mas esse é o pão, como que é o próprio Jesus. Quando ele multiplicou os pães, e foi fácil, 5.000 homens comeram, fora as mulheres e as crianças, quando ele multiplicou os pães, ainda sobraram 12 cestos, um grupo ficou esperando Jesus. Como o barquinho estava vazio lá, eles ficaram tomando conta do barquinho, porque Jesus subiu um monte para orar, e depois que eles comeram pão e peixe, caramba, estava com a barriga cheia, ninguém quis subir lá o monte da bem-aventurança, nem que subiu o monte, entendeu? Foi fácil para a gente, Terezinha, porque tinha um ônibus para levar. Mas o sujeito ainda aqui come, ele quer ficar lá embaixo na praia, onde a gente pegou o barquinho. Então ele quer ficar lá embaixo, porque ele comeu muito, então ele ficou tomando conta do barquinho, como tivesse dizendo, Jesus para sair daqui tem que sair com o barquinho. Deixa ele subir um monte para orar. Nós vamos ficar aqui, já com o nosso estômago cheio da quantidade de pão e peixe que a gente comeu. Mas nós temos que ficar com esse cara de olho nele, porque esse cara é maravilhoso, ele dá pão e peixe para a gente, ele multiplica, ainda sobra. Ué, é com esse cara que eu tenho que me apegar. Só que Jesus fez, como ele multiplicou os pães e os peixes de forma diferente, ele também saiu de lá de forma diferente. Em vez dele pegar o barquinho, ele foi andando sobre as águas. E no outro dia, nada de Jesus aparecer. Eles cercaram lá, viram que Jesus não estava, raparam, pegaram o barquinho e atravessaram o lago. Chegaram lá, Jesus estava lá. Isso já era uma coisa para reflexão. A primeira coisa que tinha de pensar é como você chegou aqui. Aliás, eles até pensaram nisso. Mas isso já tinha de gastar fosfato, já tinha de gastar pensamento. Também não estava muito afim de pensar. Já no outro dia já queriam um breakfast, já queriam um café da manhã, né, favorecido, né? Então eles, como é que chegaste aqui? Aí Jesus já explicava, vem andando sobre as águas. Aí eles entendiam a coisa do Espírito, como é que é o Espírito, como é que funciona, etc. Mediunidade, fenômeno de transfiguração, de fenômeno de transporte. Olha, quanta coisa que eles iam ter ali para meditar, mas ninguém estava interessado nisso. Logo, quando Jesus poderia ou não explicar, ele já emenda uma outra pergunta, ou uma outra necessidade: queremos pão. Aí Jesus então oferece para ele, dá um passo para frente e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então se oferece para ser comido. Aí eles dão um passo para trás e dizem que Jesus é louco. Você é maluco, como é que nós vamos te comer?
queremos pão mesmo aqui. Quer dizer, as pessoas nas orações, elas querem coisas daqui, materiais. Ela não quer o centro do centro espiritual. Elas querem a materialidade. Eu quero pão físico mesmo, eu quero peixe físico mesmo. Nada de espiritualidade. Jesus está me oferecendo o Espírito. Sou eu. Eu sou o pão vivo. Verdadeiramente vivo. Que dá vida. Olha o início da primeira frase. Que dá uma vida em plenitude, uma vida em abundância, um novo significado na vida. Em vez de vocês ficarem nessa mesma rotina, querer pão, peixe, tudo repetindo aí. Aí eles não entenderam. Falaram assim, tu é louco, não me interessa isso, quer dizer, viver no invisível, nas coisas espirituais, isso é loucura, não me interessa as coisas. Eu quero aqui a materialidade, viraram as costas e foram embora, ele é maluco. Quer dizer, até ontem ele estava bem, estava regulado, dando pão e peixe para a gente aqui, material. Agora ele quer oferecer coisa espiritual, ele é maluco, deixa ele falar. E viraram as costas e foram embora. Jesus vira para os apóstolos e pergunta, e vocês? Vocês também vão me deixar? Porque os apóstolos também estavam doidos, quando ele diz de espiritual. Aliás, os apóstolos estavam mandando eles orarem fisicamente, né? Repetir palavras. Então, os apóstolos também estavam aturdidos. Jesus pergunta, e vocês também vão me deixar? Aí Pedro toma a palavra e fala, não, Senhor, para onde que nós vamos se tu tens a palavra de vida eterna? Mensagem de vida, tu tem uma mensagem de vida, uma mensagem, olha só, essa contemplação, um conteúdo espiritual para nós, que vai nos dar um novo significado de vida, uma nova concepção. Para onde nós vamos sempre? Quer dizer, não nos interessa mais nada, não é as coisas aqui materiais, não é pão, não é peixe, não é as necessidades materiais, não nos interessa. Hoje o nosso foco, é como os apóstolos estavam dizendo, o nosso foco, Senhor, é a tua mensagem. O que a gente quer se alimentar, o que hoje é a nossa prioridade, o que a gente quer comer é a tua mensagem. Aí Jesus diz, dissestes bem. Aí é quando Pedro vai fazer a definição. Quando ele vai perguntar, então quem eu sou para vocês? Aí Pedro, depois todo um rodai, tu és o Cristo. Então tu és o Cristo, tu é o eu central, o Cristo é o eu divino. Isso que nos alimenta. Muito bem. E Jesus vai parabenizar. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Pedro, pela essa concepção de vida. Mas agora, então, Jesus diz, né, que o pão, esse pão da luta, da disputa do dia a dia, que a gente tenha ele. Mas mais do que isso, a gente tem um pão super substancial, que é ele. É como se estivesse dizendo, o que eu mais tenho que pedir no Pai Nosso é Jesus. Que Jesus enche a minha vida. Quando a gente diz Jesus, lá se você for budista, pode ser Buda, pode ser Krishna, pode ser tudo. É que esse eu divino, essa força divina, esse eu espiritual, esse reino de Deus, que ele seja o meu alimento. O novo alimento que a gente tem que buscar, nova concepção de vida, é viver e se alimentar espiritualmente. Não tem nada a ver com religião isso. Daí dizer Emmanuel no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Diz ele, no prefácio, nós precisamos muito do espiritismo, muito do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O problema não é de você ser espírita, nem ser de lá de corrente espiritualista nenhuma. Ser budista, teosofista, confucionista, tudeísta. O importante, mais do que todas as religiões que você possa frequentar, é você ter espiritualidade. E isso é completamente diferente. Completamente. Se você reunir teólogos do mundo inteiro, todos eles vão sair brigando, discutindo, cada um pensa de uma forma. Se você encontrar reunir místicos do mundo inteiro, vai sair todo mundo abraçado, fraternizando, confraternizando, porque vivem na espiritualidade e para a espiritualidade. Se alimentam dessa interioridade. Há um ponto em comum que é a interioridade. Os teólogos vivem nas lutas exteriores. Por isso que eles lutam para ter proselitismo, para conseguir ovelhas e etc. Aí continua a frase de Jesus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Que é que vai dar a explicação para tal frase de baixo que não tinha colocado. Então ele diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aquele que nos ofendeu. Só que a palavra no original não é perdão. Porque fica complicado
nós temos Deus, essa necessidade dele perdoar. Porque só pode perdoar quem se sente magoado, quem se sente ofendido. Então, por isso que Deus não perdoa. Aliás, a pergunta 13 do Livro dos Espíritos diz que ele é imutável. Se ele é imutável, ele não pode. Hoje eu estou magoadinho, agora eu não estou. Hoje eu estou magoado, agora eu não estou. Tal do perdão. Então ele não pode mudar de concepção. Então nós temos um exemplo, que eu já contei aqui algumas vezes, vale repetir, que é o caso do Mahatma Gandhi, em que ele andava com a cabrinha dele, ele fazia a armação do óculos dele, fazia o de rote, que era o paninho lá que ele se cobria, e com a cabra ele tirava o leite, ele saía pregando por aí, conforme que ele ia encontrando as pessoas na rua, ele pregava o Alcorão, se fosse um muçulmano, pregava a Bhagavad Gita se fosse um hindu, pregava o Evangelho se fosse um cristão, e andava em trem de segunda classe, parava no trem, ensinava a construir fossa, a limpar fossa, porque o grande problema da Índia era a higiene, como ainda é. Então ele ensinava isso tudo. E até que um dia ele ia falar com o Lord Louis Mountbatten, o vice-rei da Índia, e ele, cansado de pregações, discursos, deu uma cochilada no trem, e o ladrão roubou o relógio dele. Quando ele chega lá para falar com o Lorde, ele estava com lágrimas. O Lorde pergunta: por que você está chorando, homem? O que aconteceu? E ele falou isso, que ele cochilou no ônibus e que ele foi roubado. E o Lorde falou assim: mas você foi roubado porque tu esse relógio? Por causa de um relógio? Que isso? Você anda com uma cabrinha para tirar o seu leite, você que faz a armação do seu óculos, você que faz o seu de rote e está preocupado com o relógio? Puxa, eu sou o Lorde, eu sou o vice-rei da Índia, desse império britânico imenso, eu imagino que eu posso te dar, eu te dou um relógio muito melhor do que esse, ó, para de chorar. Ele falou: não, eu não tô, você não entendeu, eu não estou chorando, não é porque levaram o meu relógio, estou chorando porque roubaram ele, quer dizer, porque tem um ladrão. É triste saber que tem alguém que seja ladrão, isso que é triste. Então eu choro porque tem um ladrão no mundo. Os repórteres que estavam lá, porque era para falar com o Lorde, e Gandhi ia falar com ele, quer dizer, o problema era da independência da Índia, então aquilo era sempre cercado, esses encontros de muitos repórteres, e repórteres do mundo inteiro. No outro dia estava estampado nos jornais: Gandhi chora porque existe um ladrão no mundo. Aí o ladrão leu aquilo, se arrependeu e foi procurar Gandhi e resolveu levar o relógio de volta. E o Gandhi estava lá num acampamento, e ele chega lá e fala com o discípulo do Gandhi se ele podia entrar e que ele queria entregar o relógio. O rapaz, os discípulos falaram que ele podia, que Gandhi iria recebê-lo. Aí ele refletiu e falou assim: é bom eu não entrar, eu não tenho jeito para isso, vai que ele não me perdoa e eu vou ficar enrascado aí, porque agora eu vou tê-lo como inimigo, logo a Índia toda vai ser minha inimiga, porque ele é o pai espiritual da Índia, Mahatma. Mahatma quer dizer alma grande, Maha é grande, Atma é alma, ele é uma alma grande, né? Então, já que ele é o pai espiritual da Índia, eu vou ter todo mundo como inimigo. E aí, nesse caso, ele resolveu entregar para os discípulos o relógio. E os discípulos insistiram: vai lá falar com ele. Aí na hora que ele entra, o Mahatma Gandhi se levanta, abre os braços, vai na direção dele e fala assim: filho pródigo, é o filho que se arrepende e volta à casa paterna. Então, está aqui o relógio, você me perdoa? E Gandhi diz: não, eu não te perdoo. Aí ele fica apavorado. Aí o Gandhi diz: eu não te perdoo porque você não me ofendeu, você ofendeu a você mesmo, você que tem que perdoar a você mesmo. Eu não estou ofendido, e se eu não estou ofendido, eu não posso perdoar. Então a mesma coisa é Deus. Deus é inofendível, daí ele ser, e como ele é imutável, ele não sai dessa posição, ele não fica magoado para sair perdoando. Então a colocação é de ligar o processo. A palavra no original grego quer dizer ligar, prender. Então a frase é: Pai, desliga-me das minhas faltas, assim como eu me desligo das minhas ofensas, assim como eu desligo daqueles que me ofenderam. O problema é que quando você faz uma ofensa com alguém te ofende, você fica com raiva, você fica ligado àquela pessoa. E ao mesmo tempo Deus se liga a esse processo, porque Deus não é pessoa, é a lei de causa e efeito. Deus é a lei de causa e efeito que coordena isso. Por enquanto que você tem ódio a alguém, você não perdoa, você está ligado a essa pessoa pelo vínculo do ódio, a lei de causa e efeito está amarrando os dois. São peças que não tem como escapulir. Você pode desencarnar, você fica ligado a ele. Ele pode desencarnar, fica ligado a você. Pode os dois desencarnar, vão ficar
no umbral, reencarnam, ficam mal aqui, e ficam sempre juntos e vão se encontrar. São aqueles que você encontra e vai encontrar no teu trabalho, vai encontrar no teu casamento, né? Vai encontrar lá com o teu parente, ou cunhado maravilhoso. Então são esses seres, ficam ali tudo junto, agarrado, não tem como sair. E se desencarna, vira obsessor. E assim fica assim, essa coisa. Então, a lei de causa e efeito, ela fica coordenando o processo para que possa haver paz. Ela quer te dar essa harmonia, para enquanto você não perdoa, você está na exterioridade. E então, ela quer que você libere. Assim como me desligar do outro, do vínculo do ódio, o pai vai me desligar também na lei de causa e efeito, eu fico desligado. Mas acontece que não existe esse desligar. Eu te perdoo, vai em paz. Não, o desligar é ligar de uma outra forma, porque temos que retribuir o mal com o amor. Amai os vossos inimigos, fazer bem o que vos persegue. Então é me desligar do ódio e me ligar pelo amor. Agora, se eu me ligo ao outro por amor, e Deus é amor, é uma outra lei, agora também vou continuar ligado a Deus. Então eu sempre estou ligado a Deus. Sempre estou ligado a Ele. Se por enquanto eu odeio um outro, o outro me odeia, eu estou ligado a Deus por lei de causa e efeito. Se eu troco o ódio pelo amor, nós continuamos ligados pelo vínculo do amor. Com Deus sempre. Ele é a sustentação, Ele é a vida. A forma pedagógica é que vai ser ou lei de causa e efeito ou lei do amor. Só tem um jeito: perdoar. Perdoar não é me desligar, é me desligar do ódio e me ligar pelo amor e continuar com Deus. Sei. Então aquela frase que vem, que o pai não perdoa, é só trocar por ligar, desligar, aí fica tudo claro. É a lei de causa e efeito, é o karma. Karma é atuação divina exigindo reparação. Para quê? Para nos trazer a felicidade. Então não é por vínculo de interesse nem de ódio. A lei de causa e efeito, ou o karma, existe para nos reequilibrarmos. É igual um hospital existe, a cirurgia existe para a gente ter saúde. Lei do karma funciona para a gente se reequilibrar e ter saúde. Muito bem. Aí depois continua a frase. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse mas não é com I, é só com S. É uma partícula de ligação. Então não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Quer dizer, eu tenho que me livrar do mal para não cair quando for tentado. A frase não manda, Pai, livra-me da tentação ou da provação. A frase diz, Pai, não nos deixe eu cair quando for provado. O problema está em cair. Então um aluno vai estar na escola, ele tem que ser provado. A prova é fundamental para o aluno dizer para si mesmo, para dizer para o professor, para dizer para a comunidade que ele é preparado, ele pode ter agora uma nova atuação no futuro. Então ele tem que dar esse passo. A prova é fundamental. E o problema é que a gente não pode cair quando for provado. Você tem que o quê? Quando for para a prova? Estar preparado. Para estar preparado, você tem que ter estudado, meditado, refletido, feito os exercícios, assistido às aulas. E aí, quando você for provado, você vai dar o seu testemunho, a sua vitória. E se você não se preparou, quando chega a prova, que é obrigatória, porque sem prova você não muda de estágio, a prova é obrigatória. Quando chega a prova, se você não vai estar preparado, você vai cair. E Jesus diz, Pai, não me deixe cair. Mas então, por que eu caio? Por causa dessa partícula mães, aqui, de união. Mãe, livra-me do mal. Eu caio porque eu tenho mal. O mal, no caso da prova, é a preguiça. É a preguiça que não estudou, é a preguiça porque foi indisciplinado, porque matou aula. Matar aula, como é o nome mesmo, hein? Viu como as pessoas sabem? É gazeta, matar e tal. Então, viver esse que é o mal. E aí, quando você vai ser provado, pum, você vai cair. Então, por que você cai? Por causa do mas, por causa desse mal. No caso aqui da cachaça. Nós temos aqui, no caso, o nosso Rogério e a Terezinha. O Rogério não gosta de cachaça, a Terezinha gosta. Então, na hora que eu falo para ele, Rogério, trouxe uma cachaçinha de milho aqui, aí ele já deixa na casa dele, o menino vai lá, o cara se toma, acompanha lá com bacalhau, porco, etc. Quando eu digo para a Terezinha que eu trouxe a cachaça e ela gosta de beber, ela tem um mal dentro dela, eu isso, jogo na água na boca. Aquilo fica água na boca. E se eu disser, a Terezinha pensando bem, eu não vou
Aliás, eu não consumi nada, como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo te é permitido. O problema é o abuso. Então, veja, se eu chego para a pessoa e falo, estou aqui uma garrafa de cachaça, se a pessoa não tem o mal dela, ela toma uma cachaça dela. Se ela já tem o mal, ela vai tomar tudo quando ela acabar a garrafa, não vai sossegar. Agora, a água, ela pode também lutar contra isso. Lutar. Não me deixe cair quando eu for provar. Me deixe cair quando eu for provar. Não me deixe. E como eu posso fazer? Aí é toda uma luta que tem para você se livrar do mal. Aí há todo um tratamento, um apoio psicológico, psicoterápico, e o melhor apoio não ter dinheiro, aí você não compra, tá certo? Então são várias coisas que a vida vai te dando para te ajudar a você se livrar do mal, para quando você for tentado vencer. E a última frase, a última palavra aqui do texto é o amém. Ele termina isso tudo com a palavra amém, que quer dizer verdade. Que nós já vimos trabalhando ela já em algumas palavras, algumas frases de Jesus, que aquela em verdade, o amém, amém. Então aqui a palavra é amém. O amém não foi traduzido, ele é uma palavra em hebraico. Repare que o evangelho foi escrito no grego continua amém. Quando passou para o latim, continua amém. Quando passou para o português, continua amém. Porque eles querem forçar a ideia de que amém, no original hebraico, quer dizer verdade. Ou concluindo, tudo isso aqui é verdade, é como funciona a lei. É isso que Jesus está dizendo, aqui é a lei funcionando. E isso não é para você dizer lá no quarto. Você não precisa ficar lá no quarto trancado repetindo isso. Se for do teu nível, é melhor você ficar lá repetindo, pelo menos sossegamente. Você tem que entender isso e viver. Na hora que você entender e viver isso plenamente, em todas as situações, é como o Mahatma Gandhi. Para que eu preciso ir lá para o Himalaia se eu já trago essa gruta dentro de mim mesmo? Aí você já está nessa perfeita harmonia. Então é um exercício, o Pai Nosso, é um exercício de espiritualidade. Muita paz.